Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Nessa oportunidade eu quero estar aqui agradecendo a todos quanto têm acompanhado as mensagens que têm sido colocadas aqui nesse canal. São os conselhos de Deus. E você que tem sido abençoado por elas, envie, compartilhe para o maior número de pessoas que você pode, para que outras pessoas também venham a ser abençoadas por Deus. Nesse momento nós vamos para mais um conselho de Deus. E nessa oportunidade eu quero trazer uma referência que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o momento que Deus vai chamar um homem e lhe fazer promessa. Esse é o momento que Deus vai então agora levantar uma geração eleita. É o momento que Deus vai colocar em ação o plano de salvação para a humanidade. Mas quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vamos ver que Deus deu algumas ordenanças para Abraão, dizendo: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento, Abraão poderia ter queixado contra Deus, dizendo: Mas como assim, Deus? Largar tudo para trás, renunciar tudo e ir para um lugar que ainda não conheço. Mas nós sabemos que não foi isso que Abraão fez. Abraão apenas ouviu e obedeceu a voz de Deus, porque para que um chamado de Deus se cumpra na nossa vida, vai ser necessário renúncias, vai ser necessário deixar algumas coisas para trás, e em determinados momentos isso pode nos arrancar lágrimas, mas é glorioso, é maravilhoso demais deixar com que o chamado de Deus se cumpra na nossa vida. Nós podemos ver nesse texto sagrado, essa passagem bíblica que marca a chamada de Abraão. É sem dúvida uma das partes mais citadas das Escrituras, pois a história da redenção, não só a de Israel, como também de toda a humanidade, começa com o chamado glorioso desse grande patriarca. Nesta chamada de Abraão, Deus começa a construir em viva cores o cenário para a formação de um povo eleito. E por meio deste povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam a ser abençoados e salvos. Mais tarde isso se tornou possível por meio de Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Abraão. Deus vai fazer promessas para Abraão, e a primeira promessa que Deus fez para Abraão é: e far-te-ei uma grande nação. E Deus cumpriu essa promessa feita a Abraão. Moisés vai descrever o cumprimento dessa palavra dizendo: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje tem multiplicado como as estrelas do céu. É Moisés olhando para o povo hebreu e vendo a promessa de Deus sendo cumprida. A outra promessa que Deus fez para Abraão é: e abençoar-te-ei. Deus cumpriu essa promessa, abençoando tanto Abraão como a sua descendência. Nós sabemos que Abraão foi um dos homens mais ricos do Oriente, um homem cheio de posses, um homem muito abençoado por Deus. A outra promessa que Deus fez a Abraão é: e engrandecerei o teu nome. Deus cumpriu essa promessa, pois o nome de Abraão é conhecido por todos nós cristãos e por todas as outras religiões monoteístas do planeta, o islamismo, o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético ou como pai espiritual. Louvado seja Deus por essa palavra. A outra promessa que Deus fez a Abraão é: e tu serás uma bênção. Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor disse: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Deus fez de Abraão uma grande nação. Deus abençoou Abraão. Deus engrandeceu o nome de Abraão. E a outra promessa que Deus
Deus fez a Abraão é: e abençoarei os que te abençoarem. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado a Abraão e seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações se curvem a ti. Seu Senhor, teus irmãos e os seus filhos e tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 27 e 29. A outra promessa que Deus fez para Abraão é: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu ao longo da história não têm ficado impune. Deus tem abençoado o seu povo, Deus tem guardado o seu povo, e não adianta amaldiçoar o povo dele. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma bênção, nós estamos debaixo de uma promessa. Não vai adiantar te amaldiçoar, não vai adiantar se levantar como povo cristão, não vai adiantar levantar e perseguir a igreja de Cristo. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma bênção, nós estamos debaixo de uma promessa, e a igreja de Cristo vai continuar triunfando. A outra promessa que Deus fez a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Aqueles que estão em Cristo são herdeiros da promessa feita a Abraão. A conclusão que eu tenho desse texto é: Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos, e quando somos abençoados por Deus, essa bênção deve ser extensiva às outras pessoas também. Nós somos chamados para sermos uma bênção, mas também como abençoadores de outras pessoas. Muitos querem ser abençoados de forma egoísta, acumulando bênçãos para si. Deus, porém, chamou Abraão para ser uma bênção, tanto para os seus próprios descendentes como todos os povos da terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que nós viemos ser sim uma bênção para a nossa geração e para gerações futuras. A palavra que eu tenho para a nossa vida aqui dentro dessa passagem é: eu não sei qual o processo que você está vivendo, mas se você já entendeu o chamado de Deus na sua vida, creia, é necessário renúncias, é necessário deixar muitas coisas para trás. É um processo dolorido que nos arranca lágrimas, mas é glorioso, é maravilhoso demais deixar a chamada de Deus se cumprir na nossa vida. Louvado seja Deus por essa palavra, porque assim como Deus foi com Abraão, Ele é conosco, Ele é contigo. Assim como Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, Ele cumprirá também em nós. Então creia, receba essa palavra que Deus está nos entregando, receba essa palavra profética ao seu coração e seja abençoada por ela. Glórias a Deus, aleluia. Este foi mais um conselho de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Amém.